Olá, mais uma vez eu compareço nesse espaço para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Me chamo Carlos Gasparotto e a minha alegria é que a palavra de Deus seja compreendida, seja entendida por todos aqueles que me assistem. Hoje vou trazer uma palavra chamada Os Segredos dos Homens e os Segredos de Deus. O segredo é um ato que tem causado muita investigação por parte dos seres humanos. A definição de segredo nos informa que segredo é aquilo que se passa no mais íntimo da mente ou do espírito, ou seja, os segredos da alma. É o conhecimento que se guarda para si ou que se comunica a outros, apenas reservadamente. Segredo é confidência, confissão, sigilo. Na busca do oculto, ou de se comunicar com a divindade, os homens têm criado muitas seitas e sociedades secretas, para juntarem e formarem seguidores, com o fim de divulgarem suas doutrinas e enganarem os incautos, sob a alegação de que estão em busca da verdade, estabelecendo regras de liberdade, utilizando símbolos como representação da sua filosofia. O apóstolo Paulo fala sobre os segredos dos homens, segredos que essas entidades filosóficas procuram desvendar, Em Romanos capítulo 2, Paulo fala dos segredos dos homens. Romanos 2, verso 16, Paulo diz assim: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o seu Evangelho. Então Paulo afirma nesse texto que os segredos dos homens passarão pelo julgamento de Deus. Paulo diz também que os julgamentos dos segredos humanos passarão por meio de Cristo, segundo o seu Evangelho. O que Paulo quer dizer com isso? Paulo quer dizer que o homem será julgado segundo os ensinamentos de Cristo, segundo o que Cristo estabeleceu, segundo as obras que Cristo determinou que estão reservadas aos homens. É o que Paulo disse. O apóstolo João, no capítulo 6 do seu Evangelho, verso 29, ele diz: Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que ele enviou. Ou seja, para Cristo, a única obra que o homem deve fazer para agradar a Deus é crer e crer em Cristo. É nesse sentido que Paulo explica quais são os segredos dos homens que serão julgados por Deus. Romanos 2, 9 a 10, ele diz: tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Então Paulo resume os segredos dos homens entre dois tipos de pessoas: os que fazem o mal e os que fazem o bem. Ora, segundo o que Jesus disse, que a obra de Deus é crer naquele que enviou, o Cristo de Deus, quem faz o mal é quem não crê em Cristo, e quem faz o bem é quem crê em Cristo como Senhor. Alguém poderia objetar: mas pastor, é tão simples assim? O que significa fazer o mal e fazer o bem? Porque quem faz o mal é quem não crê em Cristo, e quem faz o bem é quem crê, quem faz o mal é quem não crê em Cristo, e quem faz o bem é quem crê em Cristo. Por que isso? A resposta é que fazer o mal ou fazer o bem não se trata de atitudes ou de ações humanas. Fazer o mal ou fazer o bem não é questão de natureza moral, porque Cristo não veio pregar o moralismo entre os homens. Na verdade,
O moralismo foi introduzido entre nós pela filosofia de Tomás de Aquino e outros filósofos católicos da Idade Média, que o introduziu no seio da igreja, o moralismo. Assim, a doutrina dos apóstolos foi adulterada pela filosofia moralista. Mas o bem e o mal, então, não se referem a questões morais, mas a uma questão de natureza. Portanto, quem faz o bem não é quem pratica a caridade, quem ajuda o próximo com bens materiais, ou quem é solidário com o próximo, mas quem faz o bem é quem é solidário com Deus. Quem faz o bem, portanto, é aquele que nasceu de novo, porque faz a obra de Deus, que crê em Cristo como seu Senhor e Salvador. É esse que faz o bem, quem nasceu de novo, porque a sua natureza é divina. Aquele que faz o bem, ele passou de ser pecador para ser justo, e a sua natureza o fez participar da natureza divina. A salvação, o nascer de novo, o crer em Cristo, o fez participante da natureza divina. Então, essa natureza divina que se transforma em bem em tudo aquilo que o cristão faz. E quem é que faz o mal? Quem são eles? Também não são aqueles que maltratam o seu próximo, que roubam, que mentem ou que adulteram. Não são esses os que fazem o mal, porque o mal não é questão moral, conforme eu já disse, mas fazer o mal é uma questão não de atitudes morais, mas de natureza. Já que ser mal é uma questão de natureza, né? Ser mal é não obedecer às ordens de Deus. Ser mal é pecar contra o Espírito Santo. Ser mal é rejeitar aquele que Deus enviou, Jesus Cristo. Quando o homem rejeita Cristo, ele passa a fazer o mal. O rei Salomão fala desse mesmo segredo dos homens, a que se refere Paulo, em outras palavras. Veja o que Salomão diz em Eclesiastes 12:14. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, em Eclesiastes, Salomão fala a mesma coisa, que Deus vai trazer a juízo, né? Vai julgar em tudo aquilo que está encoberto, todos os segredos dos homens, quer seja bom, quer seja mal. Vocês percebem a maravilha da palavra de Deus, que ela interpreta ela mesma, né? Autores diferentes disseram as mesmas verdades. No caso aqui, estamos vendo Paulo dizer que os segredos dos homens passarão por julgamento de Deus por meio de Cristo. E Salomão diz que Deus há de trazer a juízo toda a obra e tudo que está encoberto pelos homens, quer seja bom, quer seja mal. O apóstolo João afirma que os bons que creem em Cristo já estão salvos, mas os maus que não creem já estão condenados. João 3,18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Portanto, os que creem em Cristo como seu Salvador estão salvos, porque obedecem à palavra de Deus. Mas os que não creem em Cristo estão condenados, porque desprezaram o plano de Deus ao enviar Jesus à terra para morrer por eles. O mesmo evangelista João explica por que se dá essa condenação àqueles que rejeitam a Cristo. João capítulo 3, versículo 19, o evangelista diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Novamente vemos aqui o significado das obras más dos homens: amar mais as trevas do que a luz, que é Cristo. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque deles é o reino dos céus. Mas aqueles que estão nas trevas, que rejeitaram a Cristo, estão condenados a ficar fora do reino de Deus.
Em Romanos 8:1, Paulo diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós temos mais uma expansão desse pensamento. Paulo diz que os que estão nas trevas, né, andam segundo a carne, mas os que estão na luz, eles andam segundo o Espírito. Andar segundo a carne não é como, segundo muitos pregam, adulterar, mentir ou roubar. Não é isso, andar na carne. Andar segundo a carne é andar no caminho do homem, porque o significado de carne no texto bíblico é o homem, né? É andar no caminho do homem. Em Romanos, Paulo estava se referindo aos judeus que acreditavam ser filhos de Deus apenas por serem descendentes biológicos de Abraão. Veja o que ele fala em Romanos 9:7: nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Então ele diz, a pessoa não se torna filho por ser descendente biológico de Abraão. Os judeus andavam segundo a carne porque pensavam que estavam salvos, que eram especiais, escolhidos apenas por serem judeus, por serem descendentes biológicos de Abraão. Na verdade, só eram salvos aqueles judeus que criam na promessa do Messias, e não apenas por haverem nascido judeus. Só eram salvos aqueles que criam no descendente de Abraão. E por meio do descendente de Abraão, nós os cristãos também nos tornamos filhos de Abraão, porque somos filhos da promessa, somos filhos de Cristo, né? Em Romanos 9:8, Paulo diz, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Então são os filhos da promessa, os judeus que criam que o Messias haveria de vir para cumprir o plano de Deus. Esses que criam nessa promessa é que seriam escolhidos, seriam salvos, não apenas por serem filhos biológicos. Na verdade, os filhos da carne são todos os que nascem de Adão, porque já nascem pecadores. Então os filhos biológicos de Abraão, que não criam na promessa, eles eram filhos da carne, eles eram filhos de Adão, estavam condenados porque eram pecadores, haviam herdado o pecado de Adão, né? O pecado que foi transmitido à raça. É por isso que se diz que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, Romanos 3:23. Então todos que nascem de Adão já são pecadores simplesmente pelo fato de haverem nascido. Então é um pecado transmitido à raça, é uma questão de natureza, não uma questão de ação humana, de atitude moral. É por isso que se diz que todos pecaram, né? Então todos que nascem em Adão são pecadores. Portanto, andar segundo a carne é andar no caminho largo de Adão, porque muitos andam por ele. Paulo explica a existência de duas leis, a lei do Espírito e a lei do pecado. Romanos 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito é a palavra de Deus. Toda vez que a Bíblia fala em Espírito, né, normalmente ela está falando da palavra de Deus, tá? A lei do Espírito é a palavra de Deus que conduz à vida. Mas a lei do pecado é a lei do Éden, que conduz à morte. Então no Éden Deus deu uma ordem para Adão, que se ele comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele iria morrer. Por isso que a lei do pecado é a lei do Éden, a lei da morte. Como de fato Adão rompeu a sua comunhão com Deus e teve morte espiritual, e com a sua morte conduziu todos os seus descendentes a serem pecadores.
porque Adão é cabeça de homens pecadores. Então, Adão é cabeça de uma geração de homens pecadores, enquanto que Cristo é outro cabeça. Cristo, o último Adão, é cabeça de homens espirituais. Então temos essa dicotomia, essas duas qualidades de homens pecadores, nascidos e descendentes de Adão, que continuam no pecado, enquanto temos os homens espirituais que saíram do caminho largo, entraram no caminho estreito por aceitarem a Cristo como Senhor. Então Cristo se torna a cabeça desses homens espirituais. Portanto, em conclusão, o segredo dos homens é aquele descrito em Romanos 2, 9 e 10. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Então o homem que faz o mal, que é descendente de Adão, ele vai receber tribulação e angústia sobre a sua alma. E na segunda parte, no versículo 10, Romanos 2:10, Paulo diz: glória, porém, honra e paz a qualquer que faz o bem. E quem é que faz o bem? Aquele que nasceu de novo. Então esse que nasceu de novo, ele é herdeiro do reino de Deus. Por isso ele vai ter glória, honra e paz no seu coração. Por isso Jesus disse, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. A esses Cristo promete o reino, glória e honra a esses que fazem o bem, ou seja, que creram na obra de Deus, creram naquele que Deus enviou. Então esse é o segredo dos homens, O segredo dos homens é serem julgados pelo bem ou pelo mal que cometeram, tá? Os que cometem um mal e que rejeitam a Cristo vão passar pelo grande tribunal do trono branco, que é o tribunal da condenação. Mas aqueles que fazem o bem, que crerem em Cristo, passarão pelo tribunal de Cristo, onde eles não receberão condenação, mas apenas serão julgadas as suas obras, serão julgados os seus prêmios, os seus galardões, tá? Então o tribunal de Cristo é um tribunal abençoado, ok? Então esse é o segredo dos homens. Agora vamos ver os segredos de Deus. Aqueles que gostam do ocultismo, que buscam as coisas ocultas para satisfazerem a curiosidade das suas almas, bem fariam se conhecessem os segredos de Deus, porque o ocultismo nos lembra as trevas, nos lembra que buscar o ocultismo é buscar as obras das trevas. É por isso que o satanismo foi criado, para aqueles que buscam as obras ocultas de Satanás e não as de Deus. Esses criaram a religião do satanismo. Na verdade, o satanismo cria as suas doutrinas em torno de símbolos e ações malignas contra os homens. O satanismo é um conjunto de crenças ideológicas e filosóficas voltadas para o mal. As características comuns entre essas crenças satânicas incluem associação simbólica, admiração e veneração a Lúcifer ou Satanás, e a outras figuras rebeldes similares como Belzebu e anjos caídos. São essas as características do satanismo. No entanto, os segredos de Deus são revelados a pessoas bem especiais. Veja o que o profeta Amós escreveu no seu livro, no capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter antes revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então nesse texto, o profeta Amós,
Diz que Deus não faz nada antes sem revelar o que vai fazer aos seus servos, os profetas. Portanto, Deus tem prazer em revelar os seus segredos para aqueles que o obedecem, para lhes mostrar a sua aliança. Na verdade, os cristãos, os crentes redimidos por Jesus Cristo, aqueles que se tornaram discípulos do Senhor, esses estão na qualidade de profetas para este mundo. Então, amados, vocês que creem em Cristo, vocês são profetas, profetas de uma geração que precisa ouvi-los, se quiserem ser salvos. Então a nossa voz, ela tem o efeito de transformar vidas. Quando pregamos a Cristo, quando pregamos o novo nascimento, quando pregamos o Evangelho, nós o estamos fazendo na qualidade de profetas. Veja o Salmo 25:14. Ele diz: o segredo do Senhor é para com aqueles que o temem, e lhes mostrará a sua aliança. Então, Deus revela o seu segredo para aqueles que o temem, ou seja, para aqueles que o obedecem, e Ele lhes mostra a sua aliança. Querem um exemplo de segredo que Deus contou a um servo obediente? 700 anos antes de Cristo, Deus revelou ao profeta Isaías que a terra era redonda. 700 anos antes de Cristo. Veja Isaías 40:22. Deus se senta acima do círculo da terra. Para Ele as pessoas lá embaixo parecem gafanhotos. Estende os céus como uma cortina e faz com eles a sua tenda. Então Deus já revela a Isaías 700 anos antes de Cristo, ou seja, há 2720 anos atrás, Deus disse ao profeta Isaías que a terra era redonda. E quantos séculos se passaram até que a ciência descobriu, que a terra era redonda? E nesse interim muitos foram enganados, pensando que a terra era quadrada ou retangular, ou que a terra era plana. Os cristãos não creem que a terra é plana, apesar de impingirem a nós, os cristãos, essa crença tola, Nós não cremos que a terra é plana, nós cremos que a terra é redonda. Como a Isaías foi revelado esse segredo de Deus, porque eles não tinham instrumentos, não tinham telescópios, não tinham como perceber que a terra era redonda. Eles podiam dizer que a lua era redonda, porque enxergavam a lua. Portanto, queridos, o mesmo Deus que conhece o universo também sabe os segredos do coração humano. O Salmo 44:21 diz: porventura não esquadrinhará Deus isso? Pois Ele sabe os segredos do coração. Então, queridos, certa vez Jesus estava numa mesa com fariseus e pecadores, Os pecadores eram aqueles a quem Cristo amava. Estavam na mesa e Jesus conta uma parábola, e no final os fariseus estavam pensando mal de Cristo, e a Bíblia diz, no Novo Testamento diz que Jesus conhecia os seus corações, conhecia o que se passava pela mente deles. Então Deus sabe os segredos do coração humano. Quando Cristo pregava às multidões, Ele sempre falava em enigmas, em parábolas. Veja Mateus 13:34. Todas estas coisas falou Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes falava. Parábolas aqui são enigmas, Porque Jesus ocultava às multidões muitas verdades, falando com eles através de parábolas. O mesmo Jesus respondeu em Mateus 13, verso 13: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E depois Jesus justificou, no versículo 15, Mateus 13:15: porque o coração deste povo está endurecido,
e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Então, porque eles tinham o coração duro, Jesus falava por enigmas a eles. Então Jesus queria que as multidões se quebrantassem o seu coração duro, e buscassem o significado de suas palavras. Ou seja, Jesus com suas parábolas os deixava pensativos, interrogando, o que ele quis dizer com isso. Mas em Mateus 13, verso 10 a 12, diz o texto: e acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas? E Jesus respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a ele não lhes é concedido. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Ou seja, Jesus falava em enigmas para as multidões, mas para os seus discípulos ele falava claramente. E ele justifica o porquê disso, em Mateus 13, 12, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Jesus, portanto, fala claramente a seus discípulos por um motivo: para que eles produzam fruto, Por isso que Deus revela os seus planos para os que o obedecem. Por isso que Deus revela os seus planos para os seus profetas, para que eles possam ensinar a outros os segredos de Deus. E o maior segredo que Deus tem para este mundo é o seu plano eterno. Em Efésios 3, 9 a 11, o apóstolo Paulo diz: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades das regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Então Paulo fala de um mistério que esteve oculto desde a eternidade. E por incrível que pareça, esse mistério oculto é a igreja de Deus, a igreja de Cristo, ensinando às nações o plano eterno de Deus. Através da igreja se revela esse projeto eterno, e se revela simultaneamente esse mistério que estava oculto na eternidade. Veja em Efésios 1, de 9 a 10: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu plano que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Portanto, queridos, o segredo de Deus é ter revelado aos seus que a sua palavra está acima de tudo e de todos, porque a palavra de Deus é Cristo. Então Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, quando ele veio no século I, ele veio para unir todas as criaturas de Deus, tanto anjos quanto demônios, tanto homens como todos os seres criados. Então Cristo é a palavra a ser exaltada. O plano de Deus consiste em tornar evidente a palavra de Deus acima de tudo e de todos. É por isso que o texto fala em tornar a congregar em Cristo todas as coisas e todas as criaturas, porque Cristo estava na eternidade unindo todas as coisas, mesmo antes dos mundos serem criados. E depois Deus criou a terra e todo o universo, mas constituiu Cristo como centro de tudo e de todos, Então veja que Deus propusera em criar, em unir por meio de Cristo todas as criaturas dos céus e da terra. Esse projeto já estava na eternidade já estava na mente de Deus, exaltar a sua palavra por meio de Jesus Cristo. Então esse é o segredo de Deus, esse é o segredo que Ele quer ver conhecido por todos os homens, que Cristo seja
exaltado acima de tudo e acima de todos. Que na plenitude dos tempos Deus enviou seu Filho para conduzir os homens de volta para Deus. Então você que está me assistindo, meu amigo, minha amiga, é por isso que nós ensinamos que só por meio de Cristo nós nos achegamos a Deus, crendo que Ele é o Senhor e Salvador. Só assim você adentrará o reino de Deus. Então o seu segredo, o segredo do seu coração está revelado, meu amigo, porque eu revelei aqui o segredo dos homens, porque é revelar aos homens a palavra de Deus. Então, se você crer em Cristo, você então fará parte desse reino abençoado. Você fará parte desse segredo que Deus ocultou desde a eternidade. E esse segredo se desvendará aos seus olhos, aos seus ouvidos e ao seu coração, crendo em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É essa palavra que eu trago para o seu coração nessa manhã, que Deus desvendou o segredo dos homens e desvendou o segredo dele para com aqueles que nele creem, em nome de Jesus. Amém.